Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Esse é o programa Ponto de Vista. Hoje nós vamos entrevistar Marcos Jean. Ele é pré-candidato à Câmara de Vereadores aqui de Tapetinga, pelo PCdoB, e vai contar um pouquinho pra gente sobre sua história de vida, trajetória política. Então eu peço a vocês que assistam os nossos vídeos, curtam o canal, compartilhem as nossas entrevistas. Olá, Marcos, tudo bom? Como vai você? Boa noite, Simone. Boa noite. Vou bem, graças a Deus, você? Tudo bem. Para mim é uma satisfação muito significativa estar tendo esse bate-papo com você. Você é uma camarada que tem lutas, que é professora e nos incentiva mais ainda. Que bom, Marcos. Fico feliz também com a sua presença no nosso programa, bater um papo, né, sobre essa nova proposta, né, essa trajetória que você vai estar percorrendo, né, a partir de agora. E Marcos, ele mora aqui em Tapetinga já há um tempo, né, Marcos? Vai contar pra gente, 10 anos. Ele é formado em administração e, como é pré-candidato, vai falar um pouco pra gente da sua vida, sua trajetória política e o que motivou a ele a estar concorrendo a essa vaga na Câmara de Vereadores. Então, fique à vontade e seja bem-vindo. Obrigado. Eu nasci na zona rural, sou filho de agricultor e servidora pública. E minha vida assim, foi muito corrida. Eu gostava muito de esporte, e o esporte foi me aproximando mais das pessoas. Aí, a política desenvolveu na minha vida por conta do meu avô. Meu avô é muito envolvido e ele é um exemplo de vida para mim, por conta do caráter, por conta da disposição dele, de contribuir para uma sociedade melhor. De onde que você é, Marcos? Ibititá. Ibititá. Fica na região de Irecê. De Irecê. Aí com isso eu fui aprendendo a gostar de política. Aos 18 anos filiei no PCdoB e hoje... Já em Ibititá? Já em Ibititá. E com 41 anos ainda estou no PCdoB, que é um partido que eu me sinto à vontade, porque ser um partido de lutas, que é um desenvolvimento, seja na nossa sociedade, uma sociedade mais justa, para que as pessoas possam viver melhor. E a política entrou na minha vida dessa forma. Por eu ser de família simples, que passou dificuldade, e a gente sabe como é que isso significa, e ver a desigualdade acontecendo, nós fomos aproximando dessa história política. E a política a gente tem que envolver como se fosse no nosso trabalho, como se fosse na nossa família, porque se o nosso bairro desenvolve, a cidade toda vai desenvolver. Bem assim é no nosso trabalho. Se a empresa onde a gente trabalha está desenvolvendo, está tendo rentabilidade, todos vão crescer e a sociedade é assim, um preocupando com o outro, para que nós possamos ter uma cidade melhor, um país melhor, e assim nós vamos desenvolvendo. E você é comerciário aqui na cidade de Tapetinga, né, Marcos? Você já mora aqui há 10 anos. 10 anos. Você falou. E por que você está pleiteando essa vaga na Câmara de Vereadores? Como você acha que, né, enquanto político, você pode mudar as políticas públicas na nossa cidade para poder melhorar a vida das pessoas e principalmente das pessoas mais carentes na nossa cidade? Minha contribuição, eu chegando lá, vai ser de igualdade e oportunidade. Igualdade para as pessoas terem o direito do seu pensamento, para nós estarmos conversando com a sociedade em todos os setores, para que nós possamos desenvolver uma cidade melhor, uma cidade progressista, que Tapetinga é assim, tem um potencial muito bom para desenvolvimento. Requer políticas públicas de qualidade e o engajamento de pessoas comprometidas com políticas públicas, não no seu benefício próprio com oportunismo, que as oportunidades existem, mas tem muitos oportunistas que querem isso. E nós temos que fazer a diferença nessa sociedade. Então, Marco, você falou que é importante, né,
as pessoas estarem engajadas na política, participar da vida política da cidade. E os representantes na Câmara de Vereadores fazem toda a diferença, porque dependendo de quais são as pautas, né, desse representante que está lá, as coisas elas podem ser bem diferentes na sociedade. E como que você pensa em trabalhar os seus projetos, né? Mesmo estando alinhado ou não com o Poder Executivo, né, municipal, como que você pretende trabalhar esses seus projetos dentro da Câmara de Vereadores? A gente vai estar conversando com a sociedade civil, trazendo essas ideias para agregar os projetos. Porque você sabe a necessidade do seu bairro, eu sei da minha. E nós somando força, nós podemos desenvolver uma cidade melhor. Começando pelo bairro, a cidade desenvolve melhor. Então, independente de ser situação ou oposição ao prefeito, eu não vou defender os interesses próprios do prefeito ou por ser contra o meu próprio, não. Eu quero uma sociedade justa. Bom, queria falar um pouco sobre a pandemia, né, que é uma crise sem precedentes que nós estamos vivendo no mundo, né, e no nosso país não é diferente, inclusive a nossa situação aqui no país é bem pior do que outros lugares no mundo. Nós somos o segundo país com maior número de casos e de óbitos, né, no mundo. E eu vejo com muita preocupação o fato da gente estar em plena pandemia, né, com um aumento grande no número de casos e de óbitos, e as pessoas normalizando muito essa situação. Inclusive o poder público autorizando que isso aconteça, né? Abrindo comércio, estabelecimentos, restaurantes, bares. E queria saber a sua opinião, enquanto comerciário, como que você vê isso, Marcos? Você está de acordo com isso? Que é necessário realmente essa reabertura agora, nesse momento que a gente está vivendo? Eu penso dessa forma, Simão. Nós vivemos uma situação difícil que está afetando as famílias, pessoas simples perdendo o emprego, e quem tem está ganhando mais e quem não tem está perdendo a força. Então aumenta a desigualdade, aumenta a tristeza das pessoas por conta disso, porque se você não tem renda, se você não tem o seu ganha-pão, como você vai chegar para um filho seu dentro de sua casa e dizer, não tenho nada para te oferecer? Só que o que faltou foi planejamento. Nós não estávamos preparado para que isso acontecesse, nem aqui no Brasil, nem no mundo, mas aconteceu. Quando a situação estava iniciando, eles resolveram fechar o comércio. Inclusive o prefeito daqui falou que Itapetinga era um exemplo para o mundo. E não foi, pelo contrário, foi aumentar os casos por conta disso, que eles não fizeram uma barreira de proteção eficiente e eficaz, aumentou o ego dele, que ele era o exemplo, e pelo contrário, o retrocesso veio, que aumentou mais os casos. Abriu o comércio, faltou planejamento de conscientização das pessoas, que é o que é preciso. Se a pessoa não tiver consciência, se eles não tivessem tomado as decisões corretas, isso não estaria acontecendo. Fechou novamente o comércio, o que resolveu? Nada. Pelo contrário, ficou a aglomeração das pessoas mais ainda, os bancos estavam superlotados e não fizeram planejamento. Então, é importante que as pessoas tenham seu ganho, mas precisam mais de consciência e planejamento público para que as coisas possam se desenvolver da melhor forma possível. Muito bem, isso é importante porque um planejamento nesse momento, né, tão grave é uma situação de emergência em saúde pública. Então o planejamento faz toda a diferença, né, inclusive das ações, dos gastos públicos, porque está chegando recurso também para as cidades, né, se organizarem, comprarem equipamentos, testes para poder fazer uma testagem maior nas pessoas, saber quem que já está infectado ou não. E a gente tem visto que aqui na nossa cidade, em muitas outras cidades aqui no Brasil, isso não está sendo feito. E tem uma pressão muito grande também, né, tanto dos políticos, dos governantes, quanto das pessoas, de que a gente precisa voltar ao normal para a economia voltar ao normal e as coisas funcionarem normalmente, mas a gente está em plena pandemia. Você acha que é possível a gente retomar
a economia nesse momento de crise que a gente está vivendo? Vai ser muito difícil, porque se não tiver uma vacina para combater eficazmente essa pandemia, os casos vão aumentar mais e mais. E o que eu preciso fazer? Eu dou o exemplo da cidade onde a gente vive, porque serve de exemplo para as outras. Dessa forma, por que no início que começou não fizeram um planejamento? Botaram pessoas despreparadas, que quem fazia as barreiras era o pessoal do tempo de guerra. Que preparo tem? Fizeram um hospital de campanha, muito tardio, que ele, inclusive o prefeito gravou aí que o hospital estava preparado e não estava. Então eu acho que política a gente faz com seriedade. Se a gente não fizer planejamento, estudos, para que possa desenvolver e melhorar essas coisas, que a saúde pública a gente já sabe como é que acontece, né? É difícil para quem não tem, pessoas ficam nas filas várias vezes, noites, perdendo sono, para tentar um exame, uma consulta e às vezes não consegue. Às vezes quando chega já está agravado e não tem mais jeito. A prova disso é o CDM, que é o que marca as consultas. Está lá, fechado há vários dias e não se ouve, por parte do prefeito, tomar essa atitude. Fica jogando, transferindo responsabilidade. O que adiantou ele fechar se ele não fez um planejamento para combater com eficiência essa pandemia? Aí abre o comércio, fecha o comércio e as pessoas ficam se perdendo. Como é que a gente vai chegar a um coeficiente, uma melhoria na saúde, se a gente não pode ter um órgão que possa dar assistência? E começa pelo bairro. Eu acho que os PSF são essenciais para o agendamento, o cuidado da saúde básica, para depois chegar no setor de encaminhamento, que é o mais grave. Então, como você falou, o planejamento ele é muito importante, né? É primordial, porque você precisa saber se as políticas que você está adotando, se as medidas que você está adotando, se está funcionando, se não está, o que precisa ser corrigido, né? Aonde aplicar melhor o dinheiro. A gente tem uma situação muito grave na nossa cidade também, que nós temos uma população muito vulnerável, né? Muito carente e que não tem trabalho, não tem como levar alimentos para dentro de casa e a gente não vê a prefeitura, né, se mobilizando para poder ajudar essas pessoas. O que você acha que a gente pode fazer, né, enquanto cidadão, enquanto sociedade civil, para poder cobrar do poder público também que tome medidas mais eficientes para poder ajudar essas pessoas, Marcos? Primeiro do ponto de vista que eu observo é assim, é a união. Quanto mais a gente une, mais temos forças para chegar lá. É no seu bairro, é estar conversando, chamando os moradores, mesmo que seja difícil, para estar conversando, para estar levando as lideranças, estar compartilhando mais, assistindo mais de perto a Câmara, quem sou ser representante, se ele se representou de verdade ou se aparece só de 4 anos, para lhe pedir o voto. Nós temos que ter esse acompanhamento, nós temos que aproximar mais das pessoas. E eu dou exemplos assim, não adianta ter um vereador que só vem no bairro quando precisa do voto, ou então quando tem alguma coisa, se ele é de oposição, para bater no prefeito. Não pode ser assim, a gente tem que estar lá dentro da Câmara, seja quem for o representante, mas está vindo no bairro, conversando com a sociedade. Então, nós temos que acompanhar para poder cobrar. E se a gente não assiste, a gente deixa passar despercebido. Então, temos que acompanhar mais de perto e estar sempre dialogando para que possamos desenvolver projetos melhores para o nosso bairro e para a nossa cidade. Marcos, eu vou fazer com você agora um bate-bola e vou falar algumas palavras e gostaria de saber o que você pensa, né, a respeito disso, em poucas palavras, tá bom? Tranquilo. Saúde. Precisa melhorar. Educação. Fundamental. Economia. Muito complexa, mas que temos que trabalhar para melhorar. Família. Base. Religião. Religião é amor, é aproximação de Deus, para que nós possamos estar no lugar do outro. Cultura e lazer. Integração.
Itapetinga? Uma cidade com potencial enorme de desenvolvimento. Muito bom, Marcos, conversar com você. Eu gostaria que você fizesse agora, né, as suas considerações finais, que falasse para os nossos telespectadores, né, quais são as suas motivações, os seus objetivos daqui para frente. Então, fique à vontade. Boa noite, Simone, mais uma vez. Para mim foi uma honra e um prazer estar tendo esse bate-papo com você. E esperamos que nós possamos ter mais. Bom, Itapetinga é uma cidade, como eu falei antes, com um potencial enorme de desenvolvimento. Nós precisamos trabalhar esse lado, estar visitando mais os bairros carentes, para levar soluções para a cidade desenvolver melhor, sem o interesse próprio, mas em conjunto e coletivo, para que nós possamos desenvolver essa cidade que é alegre, hospedeira, e nós temos que fazer uma renovação nessa Câmara. Não com só moção de aplausos, e para isso nós precisamos de política pública que possa ser eficaz para a cidade ter mais oportunidade na cultura, na educação, e buscarmos políticas públicas com parcerias para desenvolver mais o esporte aqui, que o esporte aqui é muito carente. Só dá ênfase na época do intermunicipal, mas nós precisamos aproximar mais. Tem o pessoal do basquete, o pessoal do skate, o pessoal do handball, do futsal. Então, precisamos desenvolver mais isso. E isso se faz com parcerias e aproximação. Não adianta ficar trancado dentro do escritório ou então na Câmara sem ver o lado humano. Trazer políticas públicas de saúde para ter medicação mais nos postos de saúde, ter médico de qualidade. Então é isso. Eu estou muito feliz e nós vamos ter outros bate-papos, creio eu, e nós vamos ter a alegria de aproximar mais ainda. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Marcos. Nós te desejamos muita sorte, um ótimo trabalho. Vamos em frente, né? Trabalhar com a nossa comunidade, com a nossa juventude e trazer mais os jovens também para poder participar da vida política da cidade, que assim a gente tem como renovar, né, a nossa esperança, a nossa força e fazer uma política realmente que traga a diferença para a vida das pessoas, né? Muito obrigado e uma boa noite. Para você também. Esse foi o programa Ponto de Vista. Eu entrevistei o Marcos Jean, ele que é pré-candidato à Câmara de Vereadores na cidade de Itapetinga pelo PCdoB. Assistam o nosso canal, curtam e compartilhem os nossos vídeos. Obrigada.